tema de hoje é força em minha fraqueza. Força em minha fraqueza. Hoje a gente vai meditar lá em 1 Reis, capítulo 19, onde quando Elias estava aí cansado, sem forças, ele caminhou, foi para o deserto, depois foi para uma caverna, lá procurando se esconder pelas canseiras, pelas batalhas espirituais, pela batalha que havia travado. Então Elias, cansado, se escondendo, não de Deus em si, mas escondendo, vamos dizer, do mundo, até mesmo daquele ministério o qual ele estava desenvolvendo um chamado. Mas antes eu queria ler 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que Paulo, ele escrevendo nesta carta, ele diz: por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, o que a palavra de Deus diz? Então sou? Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então muitas vezes nós nos sentimos fracos, ou até mesmo fracassados em algum momento das nossas vidas. Fracos para podermos caminhar no nosso dia a dia. Mas aquele que depende de Cristo Jesus, aquele que está nas dependências do Espírito Santo de Deus, mesmo quando fraco, aí é que é forte, porque Cristo está no controle. Lá no capítulo 18 de 1 Reis, quando nós olhamos aí, lemos, no capítulo 18, nós vemos Elias confrontando o rei Acabe, quanto à sua desobediência. O rei Acabe era um rei muito boca mole, muito fraco, fraquinho de tudo, né? Tinha lá, quem dominava era sua esposa Jezabel, em tudo naquilo que ele fazia. Era um rei ímpio, um rei idólatra, e um rei que não respeitava e nem adorava verdadeiramente o Deus dos exércitos. E ele, por muitas e muitas vezes, era confrontado pelo profeta Elias, pela tua conduta, pela forma que ele lidava com as coisas do Senhor, propriamente dito, levando o povo também à adoração. Então Elias confrontava. E nesse verso 18, Elias, ele confrontou o rei Acabe, dizendo que Deus era o único Deus. E ele falou, naquele momento, para reunir lá os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Aserá, no Monte Carmelo. E lá no verso 38 do capítulo 18, Deus, ele responde a Elias, a oração de Elias, e cai fogo do céu. Então houve lá um confronto. Se os irmãos depois quiserem estar lendo essa passagem, lá Elias teve uma guerra entre ele contra os profetas de Baal, contra os outros profetas pagãos. Lá naquele momento nós vemos os profetas de Baal se cortavam, gritavam, se autoflagelavam e faziam lá maior rebuliço para ver se o Deus surdo e mudo deles respondiam. Só que nada acontecia. Elias até dá uma brincadeirinha ali, né? Oh, será que ele estava dormindo? Não, grita mais alto, talvez ele saiu para passear e não estava lá. E o povo nada, e lá eles se cansaram. E Elias preparou todas as novilhas, preparou o altar, preparou tudo, e orou ao Senhor. E o Senhor respondeu com fogo do céu, e queimou aquele altar, e mostrou para aquela nação que somente o Senhor é Deus. E o boca mole, né, para não falar outra coisa, do Acabe, ele foi lá, né,
falar para Jezabel, parecendo um bebezinho, né? Quando tira uma criança que foi tirado a chupeta da mão dela e vai para a mãe chorar, né? Foi lá, falou para Jezabel tudo o que havia acontecido, tudo quanto Elias tinha feito, porque depois de Deus responder com fogo, aqueles profetas foram mortos ao fio da espada. O negócio lá era trash, irmãos, não tinha muita brincadeira não, era olho por olho, dente por dente, era espada, facada, né? Então, mas lá, respondendo, foram mortos, né? Os profetas. E nisso, Jezabel ficou enfurecida e irada, e disse que mataria Elias, mataria o profeta de Deus. Eu convido você a ler, pode projetar aí, Almeida século 21, lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 1, a palavra de Deus diz: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até a estas horas eu não houver feito com a tua vida como fizestes a ele. Então aí até o verso 2. E no verso 3 nós vemos que Elias, quando ouviu isso, ele fugiu para salvar a sua própria vida, chegado até Berseba, que pertence a Judá, e lá ele deixou os teus servos. Então, tudo isso, né, deixou o profeta de Deus esgotado, deixou o profeta de Deus desanimado, ele já não tinha mais forças para continuar. O profeta estava totalmente decepcionado, totalmente arrasado quanto à situação de ouvir aquelas palavras de Jezabel, e até mesmo de todo aquele povo, depois diante do poder de Deus, ter manifestado naquele momento, o poder de Deus ter mostrado por toda aquela geração, por todo aquele povo, que Deus é Deus em Israel. Mesmo assim, ele ouviu o que Jezabel queria dizer, recebeu aquela ofensa, recebeu aquilo que trouxe no seu coração muita tristeza, e o profeta se esgotou, e o profeta sentiu-se sem força. E lá no verso 4, vamos ler também: mas entrou pelo deserto o caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si o quê? A morte. Pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, meus irmãos, Elias já não conseguia ver o seu trabalho e nem aquilo que Deus havia feito através dele, dizendo, né, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então Elias não estava ali com pensamento suicida, Elias não estava ali planejando a sua morte, mas Elias estava ali, cansado de viver, pedindo: Deus, é melhor estar contigo do que com esse povo imundo e iníquo. Melhor estar contigo, Senhor, do que esse povo ingrato, injusto. Senhor, é melhor estar contigo do que estar com esse povo que só quer as coisas para o seu próprio bem, adoração somente a quem eles querem. Senhor, não aguento mais. Então, o profeta estava pedindo: Deus, tira minha vida, me leva logo embora. Paulo, certa vez, falou em uma das suas cartas, ele diz: melhor é estar contigo, Deus, melhor estar aí no céu de glória, mas
ainda precisa eu estar aqui. Então continuarei aqui, sofrendo pelo amor do Evangelho. Mas quando eu olho para Elias, eu não vejo muita diferença de nós. Quantos aqui já se sentiu sem forças para caminhar? Quantas e quantas pessoas? Sem força alguma. Talvez sem força por causa do cônjuge, muita luta no lar, marido, a mulher que não entende, o filho desobediente, talvez uma doença que aflija, talvez ali uma perseguição no trabalho. Então lutas e mais lutas. E daí você olha e fala: Senhor, eu sou um servo. Senhor, eu sou uma serva fiel. Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos. Senhor, eu tenho seguido os teus preceitos. Eu sei que eu sou falho. Daí a irmã pode dizer: eu sei que eu sou falha. Mas, Senhor, eu busco a tua presença dia após dia. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a tua palavra, eu proclamo o teu evangelho, estou fazendo aquilo que Cristo me ensinou, estou dando a outra face para aquele que me açoita, estou andando 2 milhas com o meu inimigo, estou fazendo o meu melhor, mas mesmo assim, Senhor, eu não consigo ver nada acontecendo. Eu não consigo ver nenhuma mudança. Senhor, eu estou sem forças. E aparentemente, você se sente sozinho e abandonado. Parecendo que ninguém ao seu redor quer lhe estender a mão e falar: vem aqui, eu estou vendo a sua dor, eu estou vendo o seu esforço, eu estou vendo o quanto que você faz em prol deste lar, o quanto você faz em prol do Evangelho, o quanto você faz em prol do seu amigo, da sua amiga, no teu trabalho, nos teus estudos. Muitas vezes a gente não tem isso. E a gente se sente abandonado, sozinho, olhando ao nosso redor, não tendo apoio de ninguém. De ninguém mesmo. Quem nunca se sentiu assim, ou talvez até se sinta assim, mas quem nunca se sentiu assim, diga um amém bem forte. E o silêncio ecoa pela igreja, porque muitas vezes a gente se sente assim. Abandonados, sozinhos, mal compreendidos, muitas vezes mal amados ou amadas, mal em tudo. Mas uma coisa é certa, e muito certa: Deus não está distante, e muito menos alheio às nossas necessidades. Você acredita nisso, meu irmão e minha irmã? Amém? Deus não está distante. Ele está ao seu lado. Deus, ele não está alheio. Deus, ele não é um Deus que pede licença. O pastor, acontece isso. Se vir 10 pessoas pedir ajuda ao mesmo tempo, o que vai acontecer? O pastor vai ter que falar: Jesus, olha, calma aí. Eu vou ajudar esse aqui. Meu irmão diácono, vice-presidente, seminarista João, me ajuda lá. Seminarista Rômulo, líder, me ajuda aqui. Você consegue? Não dá para atender todo mundo. Porque a gente tem limitações, tanto físicas quanto de espaço, né? Físicas e mentais e tudo. Mas Deus não é assim. Deus, ele está atento a tudo aquilo que você passa. Deus, ele está olhando a tua vida nos seus pormenores. Deus, ele está olhando desde o momento que você acorda, desde o momento que você abre teus olhos e você tem o seu primeiro pensamento do dia. Deus, ele está atento.
Ele não está alheio, pois Ele é um Deus de amor. Então creia, meus irmãos, que você não está sozinho, que você não está lutando sozinho, e tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está semeando, Deus está vendo e te abençoando, mesmo que você não enxergue. Deus, Ele está cuidando. E deitado, lá no verso 5 de 1 Reis 19, e deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e faz o quê? E olhou a sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Que coisa deliciosa, né, irmãos? Deus olhou, falou: vai lá, leva um pãozinho assado para aquele meu servo que está tão aflito, está tão arruinado nos teus pensamentos, vai lá. Mas tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Ele estava assim, sem força. Fala: Senhor, eu não tenho mais forças. Daí ele voltou e olhou. E depois, no verso 7, o anjo novamente do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque a viagem será longa. Então Deus cuida. Irmãos, sabe aqueles momentos que a luta parece tão grande, a luta parece não, às vezes ela é grande mesmo, que está tirando as suas forças, aquilo que você parece que vai tudo dar errado, e vem uma luz no fim do túnel, e abre uma porta e seus problemas parece que começam a solucionar. Ou vem aquela força sobrenatural de Deus que te fortalece de uma maneira, e você olha assim: Senhor, obrigado, você glorifica, daí você olha com uma outra perspectiva, daí você começa a olhar: Senhor, verdade, eu estou aqui sofrendo com a necessidade do meu lar, eu estou sofrendo com a necessidade que eu tenho sofrido desse abandono, de não ter, dessa má compreensão, dessa falta de amor, de tantas e tantas outras coisas, da doença, de tudo. E daí você olha uma luzinha no fim do túnel que te traz uma paz. É o Senhor assando pãozinho para você e te dando água para beber, cuidando das suas necessidades. Você sabe por quê? Porque Deus cuida de mim. Tem aquela música, né? Deus cuida de mim, né? Deus cuida de mim, na sombra das suas águas, ó. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não eu sou sozinho, não fico sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Então Deus, Ele está cuidando, independente das suas forças, independente da sua crença naquele momento. Não estou falando da crença da fé que nos salva, não estou falando da crença verdadeira da palavra de Cristo Jesus, mas daquela crença que Deus está ali, de que tem pessoas ao seu lado, pessoas que oram por você, pessoas que estão em prontidão. Deus, Ele está ali, Ele está cuidando, Ele está dia após dia falando: filho, eu tenho contado as suas lágrimas, cada uma delas, tenho colhido, porque eu cuido de você. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E no verso 8, e se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou o quê? A noite. Então, vamos ler numa só voz? Então veio Elias. Ele chegou ao Monte Horebe. E podemos ver que o profeta, meus irmãos, ele responde ao Senhor. Ele chegou lá, no Monte Horebe. Foi lá, ele respondeu, depois que ele estava deitadinho lá, querendo: oh, Deus, me leva. Ele comeu, bebeu, caminhou,
chegou no monte, foi para uma caverna, ali ele ficou. E Deus falou: o que você está fazendo aqui? Profeta, meu ungido aqui do Senhor, te chamei para poder proclamar a este povo, o que você está fazendo aqui? E Elias, ele responde. Elias, ele fala ao Senhor. Então, antes de lermos o que ele disse, é importante ver que Elias, ele responde ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Pense comigo. Nessa ordem, Elias lutou uma luta do Senhor e ele venceu. Foi vitorioso. O povo glorificou e falou: somente a um Deus, o Deus de Israel. De repente, a rainha Jezabel manda um recado para ele, que ele vai ser morto naquelas mesmas horas. Ele sai para o deserto e pede a morte, fala: Deus, não aguento mais, leva-me. Mas Deus dá de comer para ele, através de um anjo ali, Deus dá de comer, e ele vai até a caverna. Indo à caverna, ele ouve a voz do Senhor, e depois ele responde, né? Mas o que eu quero chamar a tua atenção? Quando você está passando por problemas que assolam a sua vida, tira a tua paz, te traz um desânimo ao coração, que muitas vezes tira tuas forças para caminhar, na verdade, traz um desespero na sua vida. E muitas vezes o Senhor está falando: meu filho, o que você está fazendo aqui? Qual que é a tua atitude? É importante você pensar nisso, meu irmão e minha irmã. Você se cala perante Deus? Se cala? Fica lá, fingindo que Deus não está falando, e Deus lá, batendo na porta do seu coração. Ou foge da presença dele: não quero saber desse negócio de Deus não. Foge, vai-se embora. Ou muitas vezes, culpa a ele, culpa a Deus pelos teus fracassos ou pela tua luta, culpa o mundo pelas suas dificuldades, culpa todo mundo. Então, como é a tua resposta quando Deus lhe diz: o que você está fazendo aqui? É importante você pensar, porque a tua resposta, ela será muito importante para o teu crescimento. O teu posicionar será muito importante para como você vai ser tratado naquele momento. Então, meus irmãos, o que eu faço diante da situação? Eu oro buscando a presença de Deus, suplico ajuda, a presença dEle, eu leio a palavra dEle para me ter o alimento para a minha vida, eu simplesmente me calo, me jogo no pecado, ou me jogo nos vícios, ou me jogo na perturbação dos meus pensamentos, e vou procurar as minhas soluções. Porque olha que Elias falou lá no verso 10. Elias respondeu, ele não ficou lá na caverna, escondido. Ele não ficou lá na caverna, chorando, murmurando, e lá resmungando, dizendo que o rei era ruim, falando que Jezabel era uma perversa, que o marido não presta, que a esposa não entende, que o filho é desobediente, aquela igreja não me entende, aquele líder só me dá nos nervos, aquele trabalho só tira minhas forças. O que ele ficou fazendo? Ele respondeu para o Senhor. Ele falou assim, a seguinte forma, ele foi sincero. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor,
Deus dos exércitos. Porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Então Elias manifestou o teu sentimento para Deus, que foi um sentimento real, não foi um sentimento mentiroso. Então algo importante nós vemos aqui, Elias não estava enganando a si mesmo, tentando dizer que estava tudo bem, porque não estava. Está bem, está tudo bem, a vida é assim mesmo. Muitas pessoas que vivem em pecado, muitas pessoas que estão se afastando de Deus, procurando os desejos carnais, você chega nela, você pergunta, e como que está? Ela está na pior, ela sabe que ela está distante, ela sabe que Deus está falando, volte, venha, e sabe o que a pessoa fala? Não, está tudo bem, graças a Deus. Está difícil as coisas, mas está tudo legal, se enganando a si mesmo. E Elias não, ele falou a verdade, eu sou zeloso, eu sou fiel, e os israelitas estão matando os profetas. Os israelitas abandonaram a tua aliança, estão levantando altares aí para outros deuses, tantas e tantas coisas. Então Elias não se enganava e nem também estava tentando enganar a Deus. Parênteses aqui, tá? É impossível enganar a Deus, mas muitas vezes a gente, no nosso pecado, na nossa mazela, a gente acha que a gente engana a Deus. Não, vou lá. Vocês lembram de Ananias e Zafira, que foram lá em Atos? Vocês lembram dessa passagem? Essa passagem estava tendo naquele momento um levantar de Deus na igreja primitiva. Então as pessoas vendiam seus terrenos, levavam aos pés dos apóstolos para ajudar aqueles que eram mais necessitados. E Ananias e Zafira simplesmente pegou lá, né? Vendeu e segurou uma parte aqui e chegou com uma cara de piedade, né? Está tudo aqui no pé dos apóstolos, né? Chegou lá para Pedro, o senhor está aqui. Mas eles tinham retido parte da venda da propriedade deles. Então, eles estavam enganando a Pedro. Você pode enganar o pastor Bruno, você pode enganar o teu líder, você pode enganar a tua família, você pode enganar quem for, mas Deus não, mas a Deus é impossível enganar. Não, é impossível, mas alguns tentam enganar. Mas ele não, jogou a real. E olha só, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Muito zeloso. Você, meu irmão e minha irmã, talvez esteja sendo zeloso, você, minha irmã, possivelmente esteja sendo zelosa na palavra de Deus, perante Deus, mas muitas vezes seu coração parece querer desistir. Muitas vezes teu coração parece querer jogar para o alto e falar, não quero mais isso para minha vida não. O que adianta? O que adianta? Eu vou para a igreja, mas as coisas parecem que não mudam. Eu vou para a igreja, eu oro, busco tua presença, mas parece que não muda. Eu tenho sido zeloso, Senhor, então joga real com Deus. Aquele negócio, Senhor, sem frescurinha, sabe? Sem, Senhor, Deus, Pai de Moisés, Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, o que chamou Moisés da sarça ardente. Chega lá para Deus, fala, Deus, eu estou na pior. Sabe a pior? É isso. Eu me vejo uma pessoa que tem buscado a tua face, mas eu não vejo resposta, Senhor. E talvez você se sinta assim, como profeta, se sentiu. Daí ele olha, né, continua, porque os israelitas abandonaram a tua aliança. Então ele ficou indignado com aquilo. E talvez você se sinta indignado também com algum familiar seu. Nossa, eu faço bem, eu lavo, eu passo, eu cozinho. Cumpro o meu papel de esposa, ou cumpro o meu papel de esposo, cumpro o meu papel de filho. Eu faço tudo, sou zeloso.
naquilo. Eu vou para a igreja, exerço meu ministério bonitinho, chego no horário, dou as minhas lições, prego a palavra, aconselho, faço um monte de coisa, estou andando aí, mas parece que as pessoas não querem saber de nada. Parecem pessoas apóstatas, parecem pessoas que não estão nem aí. Então muitas vezes a gente fica indignado com a situação. Isso é bom também por um lado, viu? É bom porque daí a gente consegue ter ação. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar certos cuidados. Porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo saco, né? Todo mundo numa mesma condição de pessoa que não quer nada com nada. Mas sabemos que não é assim. Mas muitas vezes a gente fica indignado na nossa casa. Vocês não, né? Quem nunca? Não, né? Nunca ficou, né? Não, né? Que é isso? Fico indignado da minha casa. Lógico que não, lá é tudo bonitinho, né? Mentira. Bonitinho nada. É um monte de pecador vivendo juntos. Então, indignação, ele foi real. E eu fiquei sozinho. Daí continua o verso lá, mas no final, e fiquei somente eu. Então você se sente sozinho na luta. Talvez, meu irmão e minha irmã, você está se sentindo sozinho na luta que você está passando, sem ninguém para te ajudar, sem ninguém para te consolar, sem ninguém para te dar um apoio, ou uma palavra de ânimo, ou uma palavra de consolo. E daí continua, né? Procuro tirar a minha vida. E esse tirar a minha vida pode remeter ao medo. Elias sentiu medo. Se ele não tivesse medo, ele tinha ficado lá. Ele foi embora. Ele foi para o deserto, porque sentiu medo. E às vezes a gente tem medo da situação. Medo daquilo que está acontecendo. Medo de poder ser mal compreendido. Medo e medo. E isso a gente tem que pôr tudo diante do Senhor, porque alguns riscos desses sentimentos que você pode ter, vir a crescer, pode trazer alguns efeitos maléficos para a sua vida, se assim você não procurar tratar. Elias foi bem sincero com Deus. Volto a dizer, me perdoe, irmão e irmã, que estou falando aqui, talvez eu esteja até repetitivo, mas ele não escondeu a tristeza do coração, a insatisfação e a sua preocupação e o teu desânimo. Ele não escondeu. Por que isso é bom? Porque esses sentimentos no coração podem trazer algumas situações que nos levam a ter uma visão negativa de tudo e de todos. Porque quando nós estamos assim, Elias estava dessa maneira, sabe o que aconteceu com ele? Ele deixou e ele esqueceu das benevolências que Deus tem, do amor, da bondade, da misericórdia, daquilo que Deus teve e agiu na vida dele e através da vida dele. Então, quando nós temos muitas vezes os sentimentos e não muitas vezes falados ao Senhor de uma maneira real, verdadeira, sincera, esses sentimentos eles podem tornar-se negativos e a gente esquecer de tudo aquilo que Deus fez para nós. Nós não cantamos aqui, né? O César falou no começo do culto hoje, na música, a qual uma das músicas que só pela nossa salvação, né? A gente já tinha tudo agora, mas Deus mesmo assim dá mais para a gente. Mas se fosse só a nossa salvação, de ir para o céu, a gente já tinha tudo. Mas Deus, além da salvação, Ele dá outras coisas para nós. Então, quem nunca foi abençoado aqui? Nunca, mas nada, nenhuma bênção. Quem é capaz de listar alguma coisa que você não tem? Quando alguém aqui não recebeu a graça do Senhor? A misericórdia dele? Nunca.
Só de você estar aqui, é porque a graça do Senhor se renovou mais uma vez, a misericórdia dele se renovou mais uma vez na sua vida. Então, se nós não tomarmos uma postura de buscarmos a Deus também, porque Deus veio até nós na sua misericórdia, a gente pode esquecer dessa benevolência e só reclamar. Tivemos dias bons lá no passado, e no presente, por causa de problemas, de lutas e de tantas outras coisas, a gente age de uma maneira ingrata, de uma maneira murmurona. Então, ouvir a crítica dos poucos e fechar os olhos para os demais que querem o nosso bem, a gente pode cair nessa questão. Tem 60 pessoas falando bem de você, e uma ou duas vai lá, fala alguma coisa torta. Ah, acabou meu mundo. Porque aquelas duas teve mais poder do que as 60. Por que isso? Porque o coração está ingrato. Então temos que tomar um certo cuidado. Então, vemos uma resposta de Deus a Elias. Ele fala assim para Elias: vem para fora, Elias. Vem para fora. E no verso 11, a palavra de Deus diz assim: e Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava lá. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um tremor. Mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12. Depois do terremoto veio fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o quê? Uma voz mansa e suave. Eu acho que aqui os mais velhos vão me lembrar. Vocês lembram daquele cântico? Vai ser o mais velho, que não sei se os mais novos já ouviram. Aquele calmo, sereno e tranquilo? Hã? Calmo, sereno e tranquilo. Hã? Sinto o quê? Descanso neste viver. Lembra disso aí, mais ou menos assim? Mais ou menos, né? Porque é bem velho isso aí. Eu lembro que eu era adolescente, ou melhor, eu era criança. Lá em Agudos, meu pai tinha um disco de vinil. Você nem viu, Jéssica, isso daí, viu? Não é do seu tempo, tá? Você é uma geração um pouquinho mais nova, né? Um discão de vinil que ele ficava tocando, né? Chamava Grupo Elo. Eu ficava ouvindo ele. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei o quê? Glória! Agora fora! Com Deus! A vida eterna com Deus! Eu estou vendo gente lá, puxa, essa música eu não conheço não, mas eu cresci com ela. Mas com ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Então Jesus, muitas vezes, meus irmãos, ele vai vir aqui, te tirar dessa caverna, de tirar desse seu abismo que está aí entre você e ele, de uma forma suave. Às vezes não virá de uma forma mirabolante, às vezes não virá de uma forma cair no fogo do céu, igual... Porque que interessante isso, né? Elias tinha saído lá de uma experiência de Deus derramando, descendo fogo do céu. E de repente Deus ele fala com Elias de uma forma suave e mansa. E ao ouvi-lo, lá no verso 13, Elias cobriu o seu rosto com a capa e saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, o que fazes aqui? Deus
cuida dos seus filhos, Deus cuida dos seus servos fiéis. Deus, Ele está contigo, meu irmão e minha irmã, nessa luta que você está vivendo, travando neste momento. Ele está dizendo para você de uma maneira alta e clara: eu estou contigo. Eu sou o teu ajudador. Não tenha medos, não tenha medo. Eu estou no teu caminhar. Jesus, Ele está falando para todos nós e nos ajudando a caminhar. E sabe o que é muito interessante? Deus ouviu as queixas de Elias. Continuaram. Elias lá atrás, que nós lemos aqui no verso 11, continuou lá no 14. Ele continuou, aquele povo lá não quer saber nada com nada. Continuou. Aquele, Deus dos exércitos, os israelitas abandonaram, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas, só fiquei eu, somente eu. Deus continuou ouvindo. Então Deus não é aquele pai que olha para o teu filho e o despreza. Não, ouviu, deu pão. Deus alimentou Elias. Deus permitiu que ele descansasse, porque dormiu, foi para a caverna, descansou. Deus permitiu que ele estivesse lá. Mas Deus também falou: Elias, basta. Elias, chega, sai da caverna. E talvez Deus esteja falando para você aqui hoje: basta. Sai da caverna das suas lutas e pensamentos que atrapalham você a me servir, que atrapalham você a me cultuar, que atrapalham você de ter uma plena comunhão comigo. Saia e venha, porque eu quero te restaurar. Deus está te chamando. Já peço para os instrumentistas vir aqui à frente. Nos versos 15 a 17, Deus, Ele dá uma ordem. Lá no verso 15, nós lemos: então Elias disse: tão certo como vive, ó Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. Então, perdão, irmãos, eu li errado aqui. Virou a folha, olha, você viu? Se você acreditar que simplesmente você virando a folha aqui, eu falei, eu não li isso, né? Fale comigo, Jesus. Foi lá para o verso 18, não, perdão. É capítulo 19, verso 15. Então o Senhor lhe disse: vai e volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Zafate, de Abel-meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas olha que interessante. Verso 18. Está projetando aí? Vamos ler numa só voz? Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não. Sabe o que Deus estava falando? Elias, você não está sozinho, meu filho. Você não está sozinho. Tem 7.000 lá que não dobrou a Baal, não beijou. Não beijou, não tocou. Então, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho nessa luta. Deus está contigo, mas não tenha dúvida, tem muitos que estão com vocês também. A igreja está com você. A família de Deus está aqui, orando, buscando a face de Deus também, em prol, juntamente com você. Então, quando você se sente sozinho, olhe para o Senhor. Quando você se sente desanimado, busque a presença de Deus. Quando você se sente, muitas vezes, afligido pelas injustiças, busque a presença dEle.
porque Ele há de abençoar a cada um de vocês. Ele há de buscar, na verdade, Ele há de abrir as portas que aparentemente estão fechadas, que aparentemente parece que estão travadas e não quer se abrir, mas Ele há de abrir no seu tempo. Então Deus está atento. Então, nem todos haviam abandonado a Deus. Sabe o que muitas vezes quer dizer isso também, meus irmãos? Que quando nós estamos na nossa luta espiritual, quando nós estamos na nossa luta do dia a dia, a gente pode ficar cegos, achando que tudo foi de mal para pior. De repente a gente olha para o nosso Brasil e fala, não, está tudo perdido. De repente a gente olha para esse mundo, está tudo acabado. Mas nem todos abandonaram a Deus. Nem todos se prostraram ao Deus deste mundo. Nem todos estão idolatrando o eu, idolatrando o corpo na prostituição. Nem todos estão fugindo de Deus. Ainda existe uma multidão que busca a presença de Deus. E isso significa que você não está sozinho. Você não está sozinha na sua luta. Mas basta um ato seu de fé. Entregar-se ao senhorio de Cristo Jesus. Mas uma entrega real. Nessa entrega que a gente vê por aí, né, de toma lá da cá, você entrega aqui para receber isso aqui. Não, você entrega aqui com todos os direitos e deveres que você tem como cristão. Com as aflições e com as bonanças. Com as riquezas, mas com as pobrezas que vêm. Com a saúde, com as doenças, mas você vem. Mas com algo que é sobrenatural. A presença de Deus nas nossas vidas, que excede qualquer entendimento humano. Uma paz, uma alegria, algo que nos eleva, que é impossível qualquer ser humano entender com a capacidade própria, pois é de Deus. Então Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer trazer um renovo para o teu ser. Então entregue o caminho, seus caminhos a Ele. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo dom da vida. Somos gratos, ó Deus, porque podemos agir com sinceridade diante de Ti. Não precisamos ser fingidos, ó Deus, ou querendo simplesmente agradar um Deus carrasco que está pronto a castigar. Mas nós temos um Deus que ouve as nossas tristezas, ouve, Senhor Deus, as nossas reclamações, as nossas indignações. Um Deus que ouve os nossos problemas e que dá, Senhor Deus, a palavra de vitória, que dá a palavra, Senhor Deus, de conforto, consolo, de direção, ó Pai. E neste momento eu peço, ó Pai, que venha abençoar os meus irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor traga libertação àqueles que estão presos, ó Pai, nos seus problemas. Presos nos vícios, sejam eles quais forem, ó Deus. Seja liberto. Preso, Senhor Deus, na luta que tem feito cegar de uma maneira que está tirando as forças, ó Pai. Que o Senhor venha libertar para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Fortalecer o Teu povo. Traga, Senhor Deus, um renovo em cada vida. Um renovo, Senhor Deus, em cada coração. A ponto, Senhor Deus, de Teus servos poderem, Senhor, caminhar e Te servir, ó Deus, numa plenitude, ó Pai, que há do Teu Espírito, ó Deus. Abençoe cada lar aqui, ó Pai.
Abençoe cada família aqui representada, Deus. Que cada lar pode ser alcançado pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pelas Tuas mãos poderosas, ó Senhor. Que cada lar aqui possa ser, Senhor Deus, liberto do pecado, da injustiça. Que cada lar pode ser fortalecido para continuar avante, ó Deus, trabalhando na Tua obra. Que cada vida aqui, Senhor Deus, possa estar sendo cheia do poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, para poder caminhar segundo o Teu querer. Tire, Senhor Deus, dos nossos corações todas as maldades. Tire do nosso coração, Senhor Deus, dos nossos corações, aquilo que nos impede a servir, Senhor Deus, a Ti plenamente, ó Pai. Tire, Senhor Deus, as ideias mal concebidas de nossas cabeças, ó Pai, e mentes, uns preconceitos, ó Deus, que criamos, ó Deus, em nosso ser, e que impedem, ó Deus, nós buscarmos a Tua face de uma maneira real e verdadeira. Clamamos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha restaurar. Restaura, Senhor Deus, de uma maneira completa, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor, de uma maneira verdadeira, Pai. Que possamos sair, Deus, dessa caverna e nos colocar diante de Ti, ó Deus, para servir-Te, mas também para ouvir-Te, ó Deus, para ver-Te, ó Deus, para poder, Senhor, buscar e fazer o Teu querer. Abençoe o Teu povo, Pai. Abençoe cada um que aqui está, também dando um restante de domingo, ó Deus, na Tua presença abençoado. Proteja cada um que aqui está. Dê, Senhor Deus, uma semana abençoada também a todos os Teus servos, ó Pai, em todos os seus afazeres, ó Deus. Os mais diversos afazeres, esteja abençoando, esteja protegendo a ida e a vinda do Teu povo, ó Pai, guardando com as Tuas mãos poderosas a cada momento e a cada instantes, ó Deus. Esteja, Senhor, com o Teu povo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a Tua igreja, hoje e para sempre. Amém.